Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Estaremos meditando hoje neste capítulo. Na quarta-feira começamos a falar, o Senhor entendemos, porque temos orado e pedido a orientação de Deus, que neste mês de abril as reflexões do púlpito serão sempre baseadas no livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia que conta o início de todas as coisas, o início da humanidade, o início dos males da humanidade, o início da solução para esses males, o início da formação de um povo que dele seria, para dar testemunho dele numa terra já corrompida, estragada, destruída, que continua sendo até assim, até aqui. E no capítulo 3, nós vamos ver todo o capítulo, mas eu quero iniciar com os primeiros 7 versículos, que estão aí nas telas, e eu peço que todos acompanhem, você em casa também, faça a leitura, vamos fazer juntos a leitura da palavra do Senhor. Todos, do versículo 1 ao versículo 7. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Ilumina-nos, Pai, para entendermos tudo o que queres nos dizer através da Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Essa história, no decorrer dos séculos, tem levado as pessoas a fazerem muitas especulações. E quando se introduz, aqui o texto introduz uma serpente, uma cobra falante, muita gente fica pensando que poderia ser, e aí vem até aquela história que eu ouvia quando pequeno, na época em que os bichos falavam. Já ouviu histórias assim? Na época que os bichos falavam. Mas são especulações, o texto só diz, e a serpente é introduzida como um ser falante. A serpente está presente em vários chamados mitos da criação, histórias da criação, no mundo inteiro. Você encontra entre os povos chamados pré-colombianos, os povos que habitavam as Américas Central, do Norte até do Sul. Você encontra entre os polinésios, você encontra entre os africanos, você encontra também entre povos que hoje estão na atual Europa, na Ásia. Todos os povos, principalmente na Mesopotâmia, têm a história de uma serpente. Lá na China, até hoje, a gente vê o que eles chamam de o dragão chinês. Já perceberam que ele tem a forma de uma grande serpente, de uma grande cobra? Inclusive, quando fazem ele andar, ele anda serpenteando. Esta figura é presente. Ela é adorada em muitos lugares, mas ela faz parte da história da criação e está na mente dos povos. Com isso, alguém quer dizer que a história bíblica foi inspirada nessas histórias, mas crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, nós podemos dizer que a Bíblia traz o relato correto desta história que está presente em todos os povos, provando que existiu de fato algo assim, que isso é mais do que um mito, que algo de fato aconteceu e que esta serpente existiu e que ela se comunicou com o ser humano. E aqui nós temos o que acontece e como
o pecado é introduzido no mundo. O homem, o ser humano, que no caso está representado na mulher, é tentado. O que a mulher estava fazendo, conversando com a serpente, nós não sabemos. Mas eu também penso o que o homem estava fazendo que não cuidava da sua mulher. Onde estava Adão, no momento em que a serpente estava tentando a Eva? E eu posso falar isso com à vontade, né? Porque eu faço parte desses descendentes de Adão. E muitas vezes falhamos até hoje no cuidado com as mulheres, em especial com as nossas esposas. A omissão de Adão aqui também me chama muito a atenção. Mas a mulher e a curiosidade dela e o fato de estar ali tão próxima daquele animal que começa, a princípio, fazendo coisas estranhas, e alguém diz, um comentarista diz que ela já deveria estranhar, provavelmente os outros animais não se comunicavam, mas ela se comunicava. Era, talvez, de uma beleza e diferente do que nós temos hoje das cobras atuais, porque não rastejava, a Bíblia diz que vai rastejar depois. Chamou a atenção. E as tentações são assim, né? As tentações não são feias. As tentações são bonitas. Alguém já disse que quando o diabo quer tentar, ele toma formas bonitas. Se o diabo aparece de chifre, rabo, com cheiro de enxofre, todo mundo corre. Mas não. Ele aparece travestido sempre de algo interessante e atraente, de uma forma ou de outra. E foi assim que se aproximou da mulher. E também o que chama muita atenção é que logo a primeira coisa que faz quando começa o diálogo com a mulher é perguntar a ela, e talvez a conversa já estivesse vindo de alguns dias, andando e mostrando, chegam perto de uma árvore e a primeira questão, ele começa assim: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim, é verdade que Deus disse isso? E a mulher responde: não, não, Deus não falou isso. Deus só proibiu que nós não deveríamos comer dessa árvore que está no meio do jardim. Vocês não devem comer nele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Ela exagera, porque na proibição de Deus não diz que não era que era para tocar, era para não comer. Podiam se aproximar e ver, mas não podiam comer do fruto daquela árvore, chamada árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Eu não sei e ninguém sabe. Porque Deus proibiu que daquela árvore não fosse ela comida do fruto dela, nós não sabemos, e qualquer pensamento é especulação. Alguns chegam a pensar que talvez em algum momento viesse a comer ou a ter o conhecimento à medida que crescessem e amadurecessem. Não sabemos com que idade o homem e a mulher foram criados, mas não eram criancinhas, já estavam tendo capacidade de entendimento, pelo menos nesse momento, não sabemos como tinha sido o desenvolvimento até ali. E aí, a serpente, que já começa com uma mentira, e isso já deveria ter afastado, porque as tentações desde o início se mostram, apesar de sedutoras, enganosas. Quando você é tentado por alguma coisa, se você é de Deus, você vai perceber que por mais sedutor que aquilo seja, há engano naquilo. E você tem dúvidas. O problema é perseverar com aquilo que está te enganando, que sugere a você que não é bom. Mas ela continuou falando porque a mulher continuou ouvindo. E aí adiante ela diz: então, esse Deus está enganando vocês. Vocês não morrerão. Mas ele sabe muito bem que o dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A primeira coisa que essa serpente fez foi colocar em dúvida a palavra de Deus. E normalmente, quando a gente é tentado, sempre vem o questionamento sobre a realidade, a veracidade de toda a palavra de Deus. Não é verdade.
Aí já seria o ponto para ela romper totalmente, mas ela continuou. E ela faz algo terrível naquele momento. E Adão continuou fazendo algo terrível porque não se aproxima, não sabemos onde ele está. Mas ela aceita a dúvida entrar no seu coração, na sua mente, e começa a acalentar aquela dúvida. Alguém já falou que eu não posso impedir que uma ave passe por cima da minha cabeça. Mas eu posso impedir que ela faça ninho na minha cabeça. As tentações vêm, passam, estamos num mundo cheio de sedução, um mundo mau. Agora, o que não podemos permitir é que aquilo fique tomando conta dos nossos pensamentos. Não podemos alimentar. E a fonte da tentação, nós temos que rechaçar e dela nos afastar. Temos que resistir ao diabo, é verdade, mas temos que fugir da tentação. E a mulher continuou ali, e a dúvida foi tomando conta do seu coração, e entrou o desejo que, no fundo, todos os seres humanos têm. Vocês serão como Deus. Um dos grandes problemas do ser humano é esta soberba. Eu quero ser como Deus. Eu quero ser Deus. E cada vez mais vemos a humanidade gritando isto, clamando isto e afirmando isso. Nós somos deuses. Podemos criar a vida. Agora tem a inteligência artificial. Até que ponto vai isso, não sei. Clonagens e tantas coisas. São coisas que muitas vezes são positivas, mas temos que tomar cuidado com os aspectos negativos de todas essas coisas, em especial quando os seus criadores dizem que nós seremos como Deus. E a serpente declara, e o pior é que a mulher acredita na mentira da serpente. O mal, o diabo e todos os seus seguidores são da mentira. Jesus Cristo chama o diabo de o pai da mentira. Onde a mentira, por mais que essa mentira tenha algum conteúdo de verdade, Deus disse. Alguém diz, não, essa serpente acreditava em Deus, ela menciona Deus. Mais tarde, Tiago vai dizer, você crê em Deus? Faz muito bem. Porque até os demônios creem e tremem. Deus existe, diz a serpente. A mulher deve ter falado, olha, essa serpente é boazinha, porque ela acredita em Deus, ela mencionou Deus. Mas Deus existe, só que não é bem assim. Já ouviram isso? Deus existe, mas a Bíblia, no decorrer dos tempos, foi corrompida. Não é bem assim. Aquelas coisas que foram ditas no passado, é para o passado. Hoje, temos que fazer uma revisão em tudo isso, porque não é bem assim. Quando se coloca em dúvida a veracidade da palavra de Deus e a atualidade da palavra de Deus, quem faz isto está junto com o pai da mentira. E tem que ser rechaçado. E não pode ser ouvido, não pode ser de forma alguma, não temos que nos aproximar de pessoas assim, ou de literaturas assim, ou de informações assim. E a mulher continuou junto, e aí ela falou, olha, é agradável, e quando ela viu, era agradável. O mal é bonito. Alguém disse uma vez, eu me assustei quando eu vi essa palavra, o pecado é gostoso. Pecar é gostoso. Realmente é gostoso, no início é. O problema é que o resultado é amargo, destruidor. Por isso, é atraente. O adultério, certas negociatas, fazer alguns engodos, até mesmo com o governo. Tudo parece atraente, facilita a vida. É gostoso, mas o fim é amargo, é destrutivo. A mulher toma, come, e aí ela leva para o homem. E o homem aceita, participa. Provavelmente ele estava vendo as coisas a certa distância, talvez ele estivesse tendo informações, e ele também foi concordando. Realmente ali é um pecado dos dois primeiros seres humanos,
que representam a nossa humanidade. Os dois participam da mesma desobediência, e o pecado é a desobediência. Tem pessoas que chegam a dizer que o fruto era a relação sexual. Isso é um absurdo. Deus já tinha dito antes que homem e mulher tinham sido criados para procriarem. Então, de forma alguma, a relação sexual é pecaminosa. Ela é pecaminosa quando feita no lugar errado, fora do relacionamento conjugal. Mas no relacionamento conjugal não existe nenhuma feiura e nem pecaminosidade. Aqui realmente eles desobedeceram a Deus, fazendo o que Deus não queria, comendo daquele fruto que eu não sei o que é, como é, mas a Bíblia diz e eu aceito o que a Bíblia diz. O pecado foi a desobediência, a transgressão ao mandamento divino. Isso é pecado. Quando você desobedece a Deus, quando você transgride, quando você quebra a lei, o que foi estabelecido por Ele, a palavra dele, e Ele tinha dito, era a palavra de Deus. Quando você quebra o que está na Bíblia, quando você transgride as leis do Senhor, você peca. Mas como vimos, as coisas não acontecem de uma vez. Lentamente elas vão acontecendo. Primeiro deu-se lugar ao tentador, depois alimentou-se e permitiu a dúvida entrar, e depois foi cumprir o seu desejo. Nada começa assim repentinamente. Nós nos permitimos sermos tentados, e aí o que acontece? Homem e mulher são tentados, e o texto vai lá no final, no capítulo, como já vimos no versículo 7, os olhos de ambos se abriram, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram citas para si. A primeira consequência foi a perda da inocência. E agora entra já a maldade. Aquilo que era feito para ser algo normal, natural, o corpo humano, torna-se agora uma fonte de desejos ilícitos. E por isto, o homem tenta soluções humanas. Até hoje tentamos soluções humanas para os nossos pecados, para os nossos problemas. Se você fizer boas obras, se você se tornar uma pessoa religiosa, se você fizer penitências, se você voltar várias vezes a essa vida, soluções humanas. E o texto continua, nós vamos ver agora do versículo 8 em diante o que vai acontecer. E quando nós encontramos agora este homem que, quando se vê assim, está correndo, nós vamos ver do versículo 8 até o versículo 16. Aliás, até do 8, a princípio, até o versículo 10. Vamos ler juntos. Ao ouvirem a voz do Senhor, Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. É interessante que aqui aparece a expressão Senhor Deus, ou Yav Elohim, que é o nome pessoal de Deus. Quando a serpente se refere a Deus, ela diz El, que é Deus. Um Deus que pode ser qualquer Deus. Agora, Senhor, os próprios hebreus passam a usar Adonai no lugar de Yahvé, porque eles não pronunciam o nome sagrado de Deus, que foi a revelação que Deus dá a Moisés, quando aparece a ele lá no Monte Sinai, a primeira vez na sarça ardente. Quando Moisés pergunta: quem eu vou dizer, este Deus que me mandou aqui, qual o nome dele? E ele fala: eu sou o que sou, que é provavelmente a tradução do Yahvé.
o eterno, o autossuficiente, aquele que é o que quer ser e que sempre é, o autoexistente. Mas, no início, e o primeiro capítulo de Gênesis também apresenta Elohim, Deus, mas Deus, e aqui seria um plural de El, mas que alguns chamam de o plural majestático para mostrar a majestade de Deus, mas é um Deus como poderia ser outro. Agora, quando aparece Deus procurando Adão, aí é Deus, o verdadeiro Deus, o eu sou, o eterno, que está em busca daquele que já transgrediu, mas que é a sua criação, e por ele é procurado. Deus procura o eterno, procura o ser humano até hoje. Ele procura. Ele está atrás. Por que Deus andava na viração do dia? Também nós não sabemos. Como Deus andava, muitos dizem que é aqui o antropomorfismo, que seria a representação em uma personificação de Deus. Poderia ser na pessoa da segunda pessoa do Verbo, que depois se encarna em Jesus, mas também nós não podemos afirmar nada. O certo é que ele estava ali. Mas ele, como Deus, sabe todas as coisas e sabia onde o homem estava, mas o homem tinha que saber que ele sabia que não adianta querer fugir de Deus. O pecado nos leva sempre a querer fugir de Deus. Você peca e aí você para de ler a Bíblia. Você peca e você se afasta da igreja. Você peca e você se afasta da família. Você peca e se afasta dos irmãos. O pecado sempre nos leva a querer fugir. Mas não adianta fugir da culpa e da consequência da culpa. Você tem que se defrontar com Deus. E Deus, ele quer confrontar você. Para fazer que eu e você tenhamos consciência dos erros e dos pecados. E foi isso que ele fez com Adão e Eva. E aí, Adão veio com uma desculpa esfarrapada. Eu vi que eu estava pelado, né, Senhor? E não é honroso ir na sua presença pelado. Mas o tempo todo Adão estava nu e Eva também. Agora o pecado muda aquilo que era a inocência e agora a culpa vem e Deus continua falando. Do versículo 11, agora, nós vamos continuar até o 13. Vamos começar? Juntos. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. A culpa não é minha, a culpa é sempre do outro. Você já viu alguém fazer isso? Eu já. Sabe quem? Eu. Como a gente gosta de culpar o outro. Sempre é o outro. A pior de todas as acusações é a de Adão. A mulher que tu me deste. Quem foi culpado então? Deus e a mulher. Se o Senhor não tivesse me dado essa coisa, o Senhor não sabia? O Senhor não sabia que ela era terrível? O Senhor a criou. E é claro que ela estragou tudo. A culpa é dela e sua também. Mas a culpa é mais sua. Porque é o Senhor que me deu ela. Que coisa horrorosa. Mas até hoje, infelizmente, nós agimos assim. Quantas e quantas vezes não culpamos Deus? Eu me lembro que, abordando alguém que tinha se envolvido em adultério, ele falou: mas por que Deus deixou aquela loira ser minha secretária? Foi a resposta dele. Um absurdo. As pessoas até hoje culpam Deus. Se Deus existisse, o mundo não era assim. Então os desastres naturais, problemas genéticos, é culpa de Deus.
Essa é consequência do pecado de toda a humanidade, mas infelizmente de muitos crentes, que nunca poderíamos agir assim. A culpa não é de Deus, a culpa não foi da mulher, a culpa não é do outro, a culpa é sua, a culpa é minha. E a coisa só pode ser consertada quando eu consigo enxergar a minha culpa. Quando eu admito a doença, a cura começa. Quando eu ignoro a doença, eu vou morrer com aquele mal e daquele mal. E assim, a ação foi, e a mulher culpou quem? O diabo. A serpente, que nós sabemos que por trás estava o diabo. Apocalipse vai dizer, Apocalipse lá, 2 capítulos, vai declarar que o diabo, a grande serpente, o dragão, o próprio Apocalipse faz essa ligação. Agora, também muita gente culpa o diabo. Eu já vi, uma vez eu vi uma mulher querendo assim passar a mão em cima do erro do marido, que tinha se envolvido com dependência, tinha desenvolvido dependência química. E ela falou: pastor, aquele não é meu marido, foi um demônio que tomou conta dele. Foi um demônio que entrou nele. É porque também ele ficou olhando para aquela sirigaita e ela fez macumba, ela é macumbeira. Ele nunca bebia nada, ele começou a beber. E ele ficou viciado, eu sei que é pelo demônio. A gente tem que desfazer aquele trabalho, pastor, ora comigo. E eu naquele dia fiquei irado e falei: não queira amenizar a sem-vergonhice do seu marido. Seu marido é um sem-vergonha, desajuizado, inconsequente. E pior de tudo, ele é mentiroso e consegue enganar a senhora está com os olhos fechados. É muito fácil culpar o diabo. Claro, ele é o grande tentador, mas o erro foi do ser humano. O ser humano aceitou a tentação. O diabo tenta a mim e você. E quando eu e você caímos, a culpa é minha e sua, porque nós aceitamos a tentação. Nós nos deixamos seduzir. A culpa não é de Deus, a culpa não é do diabo, a culpa não é do outro. A responsabilidade pelos meus pecados é minha. Vamos dizer isso? Se você tiver coragem. Se você tiver coragem, levanta a mão assim, na sua direção. Faz assim. Assim. E diga assim: a responsabilidade pelos meus pecados é minha. Diz: a responsabilidade pelos meus pecados é minha. Você assumiu. Amém. Agora se acerta com Deus. Mas a humanidade está assim não é por causa de Deus. Os problemas todos que nós temos na natureza não são culpa de Deus. Os problemas genéticos existentes não são culpa de Deus. É culpa do pecado dessa humanidade que se desviou de Deus. E o paraíso começou a deixar de ser bom para o homem que agora estava em pecado. Se bem que o paraíso sempre é bom, mas não servia mais para aquele ser humano. E aí vem as consequências. A partir do versículo 14 até o versículo 22. Vamos ler? Do 14 ao 22, todos juntos. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre, o comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa.
em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. E Adão disse, por ter dado ouvidos, aliás, ainda ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Até aqui. Aí estão as primeiras consequências. O corpo tem mudanças. O metabolismo humano mudou. Sem entrar na questão de evolução ou não, mas que tem mudanças do corpo original, tem. Não queremos nem entrar aqui, mas as mudanças são percebidas, os estudiosos percebem. E, a partir daí, aquilo que viria naturalmente como o nascimento de uma criança se torna algo doloroso e difícil. A gravidez trará aquilo que é para trazer alegria, traz dores, preocupações e algumas vezes frustrações. O homem que começava e já estava trabalhando, e trabalhando de uma maneira agradável e harmônica, agora terá dificuldades com esta terra, porque a terra foi amaldiçoada por causa do homem. O corpo humano foi amaldiçoado por causa do homem, a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Quando lemos Romanos 8, a partir do versículo 19, é dito que a natureza geme, aguardando a restauração, e ela geme por causa daquele que a dominou. Ao homem foi dado o domínio da terra. Deus é o dono de todas as coisas, mas ele entregou o cuidado da terra a nós. E o ser humano falhou. E como consequência temos todo o desequilíbrio ecológico existente, que só será restaurado. É claro que devemos fazer coisas para minorar os problemas existentes nesse mundo. Devemos cuidar da natureza, devemos cuidar do clima. Temos que fazer isso, é verdade. No entanto, o equilíbrio perfeito só voltará quando esta terra for restaurada à sua glória original na volta do Senhor. Enquanto isso não acontecer, estaremos assim vivendo e o nosso corpo só voltará a ter a plenitude dele na ressurreição, quando receberemos o corpo então glorificado, incorruptível. Por enquanto, temos que arcar com as consequências do pecado. Podemos minorar, devemos cuidar da nossa saúde, devemos cuidar da natureza, sim. Mas tendo consciência de que serão sempre soluções paliativas. A definitiva só será quando Jesus instalar o reino dele aqui, visivelmente, na terra. E isso acontecerá. Aquele que foi, voltará. Semana passada falamos da ressurreição, mas também nos lembramos, e nessa semana, durante a alvorada de oração, nos lembramos do período que Jesus esteve com os discípulos naqueles 40 dias. E hoje, quem leu a meditação do presente diário, falamos da subida e da promessa da volta do Senhor, que temos que aguardar e temos que apressar. E sabe como eu posso, junto com você, apressar? Proclamando este evangelho do reino. Este evangelho da esperança para as pessoas e para o próprio mundo, em todos os lugares. Porque isso só acontecerá, Jesus disse que ele só voltará depois que a última etnia for alcançada com a mensagem do evangelho. A última tribo, a última língua for alcançada com a mensagem do evangelho, e eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu tenho que me esforçar para que isso aconteça. Cabe a mim, cabe a nós como igreja. Mas a serpente foi condenada a comer do pó da terra e se tornar inimiga, né, sempre vista assim como algo perigoso. Dos animais, o mais temido por aqueles que moram nas regiões ainda com bastante contato com a natureza. E da mesma maneira, o homem agora, tudo acaba, tudo está perdido aparentemente, a condenação que o homem tem, mas nós vamos ver o 19, vamos continuar com o 19 e vamos até o 24, encerrando esta última parte deste primeiro capítulo. Leamos: no suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós,
conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Apesar de todo o desastre, há esperança. Essa esperança começa ali na condenação da mulher, quando na condenação da serpente junto com a mulher, porque diz no versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui começa a primeira esperança. A esperança que está na derrota da serpente, na derrota do diabo. E por mais que haja interpretações diferentes, eu tenho que concordar com a maioria dos intérpretes mais conservadores, e estou nesta linha, de que aponta-se para a vinda de Jesus, o seu descendente. Não fala dos descendentes, mas o seu descendente. E essa expectativa toma conta do coração de Eva. Um pouquinho mais adiante, quando a gente lê Eva tendo o seu primeiro filho, Caim, ela diz, o Senhor me deu um varão. Será que esse é o que vai redimir, que vai derrotar a serpente? Mas Caim apronta o que apronta. Aí vem Sete. Depois que mata Abel, surge Sete, que é o outro, e ela também coloca esperança nele. Havia esperança no coração de Adão e Eva, expectativa. Eles entenderam a promessa. E a promessa se refere finalmente a Jesus. Este é o grande descendente da mulher. Ele vem da mulher, interessante, não vem do homem. Jesus não é concebido pelo homem, mas é gestado na mulher. E recebe da mulher os componentes vitais. E do descendente da mulher vem aquele que foi e teve o calcanhar mordido pela serpente. Aparentemente ela o derrotou, mordeu o calcanhar, conforme a cobra, o veneno vai e toma conta. É o calcanhar porque ela está rastejando, é onde ela acerta com mais facilidade. Por isso muita gente quando vai para o mato usa botas, coturnos, para defender o calcanhar, que é o lugar mais fácil de ser atingido. O diabo aparentemente derrotou Jesus na cruz, mas ele foi vencido com a ressurreição. E a cabeça da serpente foi esmagada por Jesus. Mas quando você faz alguma coisa no réptil, e dizem que já matou serpente, se você não corta a cabeça, se você só dá uma paulada, o corpo dela continua serpenteando e conforme o tamanho dela, ela vai fazendo mal para quem está perto. A cabeça da serpente foi esmagada, mas ainda não houve a destruição total. Ela está presente neste mundo, o diabo não foi retirado daqui ainda. E por isso, mas agora a destruição não mais pode ser como estava fazendo antes. E Jesus pisou a cabeça da serpente. Aleluia! O diabo foi derrotado por Jesus na cruz. Por isso, quando eu estou em Jesus, eu não tenho que temer o diabo. Eu não tenho que temer nada que ele possa propor. Eu não tenho que temer obras de feitiçaria, coisas realizadas por demônios, porque ele foi derrotado na cruz. Toda a maldição foi pregada e cravada na cruz. Quando Jesus declara tetelestai, ele diz, está pago, a dívida foi liquidada. Não existe mais maldição, não existe mais possibilidade de queda para você que se chega a Jesus, porque nada vai arrebatá-lo das suas mãos. Porque ele pisou a cabeça da serpente, ele esmagou a cabeça da serpente. E por isso mais tarde, em Romanos, Paulo vai dizer, os demônios estão debaixo dos nossos pés. Cantamos uma canção assim, antigamente cantávamos muito, os demônios estão debaixo dos nossos pés, dos pés da igreja. E se você é a igreja de Jesus, eles estão debaixo dos seus pés. Por isso você não precisa cair na tentação. Você consegue resistir à tentação. Em Cristo Jesus você consegue, mas se você se afasta, se você começa a dar ouvidos ao diabo, se você começa a dar lugar às tentações, é claro que você vai cair. Mas sempre existe esperança. Como foi dada a esperança
a Eva e ao homem naturalmente de vir aquele que viria redimir toda a humanidade. Logo após, eles saem, agora vão enfrentar a dureza do clima. E o que Deus faz? Deus mata um animal. Muitos entendem que é o primeiro cordeiro morto. Retira a pele e com ela cobre o ser humano. Houve um sacrifício. Eu sei que há diferentes intérpretes e diferentes interpretações, mas eu também estou com esta linha mais conservadora, que acredita que ali estava já um tipo do sacrifício de Jesus na cruz. Foi morto, sangue foi derramado, para a pele ser tirada. Claro que o sangue foi derramado. E aquilo serviu para cobrir o homem do que ele se envergonhava. E o sacrifício de Jesus agora serve como propiciação. Sim, ele lança agora a minha condenação para fora, ele me cobre com o seu sangue. E quando eu e você chegarmos, se você está em Cristo, você vai chegar na presença de Deus. E quando ele olhar para você, ele não vai ver você, ele não vai ver os seus pecados, ele não vai ver as suas quedas, as suas imperfeições, ele vai ver o sangue de Jesus que está em você pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! E por isso, eu e você seremos salvos, porque estaremos cobertos pelo sangue de Jesus, do sacrifício perfeito que foi feito na cruz. Mas um primeiro sacrifício foi feito para que o homem e a mulher tivessem a primeira proteção contra as consequências do pecado. E nós somos protegidos, não só da condenação, mas também do poder do pecado. Para isso temos que estar cada vez mais próximos do Cordeiro, cada vez mais nos deixando dirigir pelo seu Espírito Santo. O homem e a mulher são afastados do paraíso e lhes é proibido comer da árvore da vida. Por quê? Se comessem da árvore da vida, nós estaríamos até hoje sendo eternamente pecadores. Mas este corpo de pecado tem que se desfazer. O pó tem que voltar ao pó, para que o Espírito suba a Deus, aguardando a ressurreição de um corpo não mais marcado pelo pecado, mas transformado pelo Espírito, pelo poder de Deus. O corpo que eu e você receberemos se estivermos e se estamos agora em Jesus. Pai querido, completa esta palavra em cada coração. E que saibamos dizer não ao diabo. Que saibamos assumir as nossas culpas, confessar os nossos pecados. Realmente estarmos cada vez mais próximos do Cordeiro que foi morto e que já derrotou e esmigalhou a cabeça da serpente. Na certeza de que ainda que estamos num mundo que não é mais o paraíso, nós temos a esperança da redenção e da restauração com a volta do Senhor Jesus. E a nossa ida, se estivermos estando nele, para com ele ficarmos para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém.